Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, para quem está assistindo aí a minha aula pela primeira vez ou já vem assistindo e não se inscreveu, se inscreva, ativa aí o sininho para você receber a notificação quando eu postar novas aulas, tá? Dá um like, faz um comentário, siga o Químico Louco, a minha página lá no Facebook, tá? Louco com K, é bem louco, ok? Vamos lá. Aí, a abertura da nossa aula. Tem uma cortininha agora, né? Com o Químico Louco. Perfeito. A aula de hoje é sobre química orgânica, tá? Eu coloquei o número 1 aqui porque são várias aulas de orgânica, né? Para a gente seguir aí cronologicamente para a gente poder entender. Começa a ser óbvio pela introdução, tá? Mas vocês vão conhecer a química orgânica após a nossa vinheta, é claro. Ok, então vamos lá, turma. Química orgânica, um pequeno histórico, tá? Sobre a química orgânica. A química orgânica foi proposta em 1777, tá bom? Por este cientista, Torben Olof Bergman. E a química orgânica, né? Ele colocou que seria o ramo químico que estudava os compostos extraídos dos organismos vivos. Organismos vivos, plantas e animais, né? Reino animal, reino vegetal e tem o reino animal que não é ser vivo. Então, a colocação foi esta, tá? Que as substâncias ditas orgânicas, certo? Orgânica, por causa da palavra organismos, né? No caso, os vivos, eles eram extraídos de organismos vivos e não dos minerais, tá? Perfeito? Alguns anos depois, foi criada proposta em 1807 a teoria da força vital por esse cientista, Johannes Jacob Berzelius, tá? No qual ele dizia o seguinte, a teoria dele dizia o seguinte: os compostos orgânicos são sintetizados apenas por seres vivos. Sintetizados quer dizer produzidos, tá? Então, somente por seres vivos, plantas e animais, tá? Então, a síntese de formação desses compostos somente nos seres vivos, tá? E chamado compostos orgânicos, como eu falei, por causa vem de organismos, né? Organismos, orgânico, orgânica, tá? Compostos orgânicos, substâncias orgânicas, química orgânica, tá tudo interligado, ok? Isso foi proposto em 1807, né? Então ele dizia isso, que era somente pelos seres vivos. Por quê? Porque os seres vivos tinham então a força da vida, a força vital, e os minerais não, ok? Só que essa teoria, o argumento era muito fraco, né? E o pessoal ficou assim meio que em dúvida, mas é óbvio que aceitou porque não tinha como contestar. Mas esse cientista, Johannes Friedrich Wöhler, em 1828, ele fez uma proposta diferente, tá? Por que ele fez uma proposta diferente? Ele fez essa proposta aqui. Na realidade, isso não foi uma proposta, né? Ele propôs o seguinte e ele provou, né? Por quê? Ele sintetizou a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, que é um mineral, né? Esse experimento que ele fez, né, ele conseguiu provar que essa teoria da TFV, que é a teoria da força vital, estava errada. Ele derrubou, tá? Ele derrubou. Por quê? Ele fez um experimento que foi este aqui, ó. Ele pegou o cianato de amônio e fez aquecimento. Ele deixou aquecendo por um determinado tempo. E a história diz que ele não estava querendo provar nada, que a teoria da força vital estava errada, tal. Não era esse. O experimento que ele estava fazendo com o cianato de amônio era outro. Tá? Teoricamente, ele esperava um outro composto e não a ureia. Tá certo? Ele esperava um outro produto aqui.
e não a ureia. Ele nem imaginava isto, né? Mas ele estava fazendo diversos experimentos, né? Claro que ele queria também, através de experimentos, provar a teoria lá que estava certa ou não, mas aqui foi ao acaso, tá? Que ele conseguiu. E porque esse aquecimento foi além do que deveria ser. E a ureia tem um cheiro característico, ele percebeu que não era a substância que ele esperava. Claro, foi fazer alguns testes naquela época com o que tinha, etc, etc. Foi comprovado realmente que era ureia, comprovado que se anato de amônio com aquecimento adequado e tudo mais, transforma-se em ureia, um outro composto, que esse composto é sintetizado por humanos e animais. Ureia lembra urina, no xixi tem ureia, né? Ureia, ácido úrico, que é derivado aqui, né, da ureia, ok? Tá bom? E tem o seu cheiro característico. E com esse experimento, ele derrubou a teoria da força vital. A partir deste momento, houveram diversos outros experimentos, descobriram sintetizaram várias substâncias orgânicas conhecidas e outras não conhecidas foram sendo descobertas por diversos outros experimentos. Na época, aí, 1807, aí, por essa época que realizou isso aqui, se conhecia mais ou menos umas 5 mil substâncias, né? Hoje, aí 2021, mais de 20 milhões de substâncias orgânicas são conhecidas, tá certo? E aqui, ó, o que a química orgânica estuda, né? Ela vai estudar os compostos orgânicos, né? Compostos que tenham carbono em sua estrutura. A maioria dos compostos que tenham carbono na sua estrutura, porque alguns não são considerados compostos orgânicos, como gás carbônico, dióxido de carbono, né? O nome químico, tem carbono na sua estrutura, mas não é considerado, né? As propriedades não são iguais às dos compostos orgânicos. A mesma coisa com monóxido de carbono, os carbonatos também não são, tá bom? O estudo do carbono, para a gente relembrar, né, ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica, ou família 4A, e todos os elementos aí da família 14 vai indicar para nós que eles têm 4 elétrons na camada de valência. No caso, o carbono da família 14. Tá? Grupo 14. Camada de valência é a camada de ligação. Ele tem 4 elétrons que são chamados de elétrons de valência. Então, precisa fazer 4 ligações covalentes. Tá? Isso é para a gente relembrar do carbono. As 4 ligações que o carbono precisa fazer, porque se ele tem 4 elétrons, ele pode fazer pares de elétrons compartilhados com algum outro átomo, só que ele precisa fazer 4. Por quê? 4 que ele tem com 4 compartilhados, ele fica com 8, fica estável igual ao gás nobre, tá? É esse o lance, tá? É a regra do quinteto. Também pode ser assim, ó, são 4 pares de elétrons, né, que é representado pelo traço, que a gente chama de ligação simples. Aqui pode ser com duas ligações simples, ou essas duas simples aqui em paralelo, juntinhas, que a gente chama de ligação dupla, tá? Ok? Também tem 4 ligações aqui. Ou assim, ó, duas duplas, uma de cada lado aqui também com as 4. Ou a última possibilidade, uma simples e uma tripla. 3 ligações aqui simples juntinhas, a gente chama de ligação simples, tá? É ligação tripla, essas 3 simples juntas, ok? Bem básico aqui, tá bom? E por enquanto aqui, ó, a gente vê nesse momento o seguinte, ó, postulado de Cooper-Kekulé. Isso é sobrenome de cientistas, tá? Eles estudaram o carbono e tal e fizeram esses postulados, quer dizer, olha, o carbono é assim, vamos ver aqui o que é. Ó, a tetravalência do carbono é constante. O que isso significa, né? Tetra de 4, então aquelas valências, as 4 valências do carbono é constante, tá? Então, o carbono possui 2 pares de elétrons disponíveis. São 4 elétrons desemparelhados, né? Juntinhos, 2 são 2 pares de elétrons disponíveis para fazer
as ligações covalentes, ok? O segundo postulado agora. O segundo postulado diz o seguinte: as 4 valências do carbono são iguais. O que significa? Um exemplo aqui. Essa substância clorometano, a fórmula molecular CH3Cl, tem um átomo de carbono, 3 de hidrogênio e 1 de cloro. Os hidrogênios e o cloro estão ligados ao carbono, tá? Então, por exemplo, aqui desta forma. O carbono, as suas 4 ligações aqui, ele vai fazer 3 ligações com o hidrogênio e uma com o cloro, tá? Perfeito? O carbono vai ficar com 8 elétrons, porque ele tem 4 mais 4 compartilhados. O hidrogênio fica com 2 elétrons, ele se estabiliza igual o gás nobre hélio. E o cloro fica com 8 na última camada também. E aí, estáveis, formando a substância, tá? Clorometano. Perfeito. Mas o que quer dizer as 4 valências do carbono são iguais? Que pode ocorrer o seguinte... o cloro, em vez de estar nessa posição aqui, à direita, ele pode estar aqui em cima, tá? Como pode estar aqui embaixo ou na posição aqui à direita. Tanto faz como tanto fez, continua sendo o clorometano. Por isso que são iguais as ligações, ok? Continuando. Aviãozinho fugindo, voando, não é fugindo. O terceiro postulado. Encadeamento constante. Átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. Vamos ver isso aí. É isso aqui, ó. Exemplo de encadeamento, tá? Então, o carbono ele se liga a um outro, que pode se ligar a um outro, e assim sucessivamente, certo? Sucessivamente. Quantos carbonos pode ligar entre si? Vários, sabe? Vários, depende do composto, tá? E não necessariamente assim na horizontal, né? Ele pode estar uma parte, a cadeia carbônica pode estar uma parte aqui na horizontal, aí ela sobe, vai para horizontal, desce, vai na diagonal, tal. É um encadeamento. Como também pode ser uma cadeia onde forma uma figura geométrica, são as cadeias fechadas, tá? 4 carbonos nas pontas, nos vértices de um quadrado, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas o encadeamento é isso. O carbono pode se ligar com outro átomo de carbono, assim, um atrás do outro, vários. Não tem pergunta quantos. Depende da substância. Tem uma molécula com uma quantidade X aí, N de carbono. Tá bom? Esse é o encadeamento. Esse é o terceiro e último aí, postulado, tá? De Cooper e Kekule. Ok? Esse é o... Pra gente relembrar e conhecer um pouquinho mais do carbono, tá bom? Porque compostos orgânicos têm carbono, né? Na sua estrutura, perfeito? Então, pessoal, é isso aí. Inscreva-se, compartilha, dá o like, siga o Químico Louco e ficamos até a próxima, ainda com o dedão ruim, tá? Até mais, pessoal, e se cuidem.